que é o papel do Monteiro Lobato ligado, já que o Leonardo tocou nesse ponto, esse é o papel do Monteiro Lobato dentro desse projeto Eugênio. O Monteiro Lobato, ao contrário das figuras que a gente viu na página anterior, ele tinha um papel de divulgador. Ele, bem dizer, ele era a pessoa que divulgava as ideias eugenistas, de duas formas. A primeira é publicando os artigos deles. É pensar que, como ele é uma figura editorial, a editora dele era a editora que publicava os boletins, os anais, os livros, os textos, inclusive do Kell, do Miguel Couto, do Miguel Pereira. Sim. Então ele tem um caráter de a gente pensar qual é a importância da Companhia das Letras para a gente hoje, por exemplo, na Academia Brasileira de hoje. Qual da Boitempo? A Boitempo é uma editora que divulga massivamente textos de esquerda, traduz, faz todo esse trabalho. O Monteiro Lobato fazia isso com os eugenistas. É uma forma de você divulgar e fazer circular. E o outro popularizar, lado é, eu acho que vem nas obras, né? Exato. E o outro lado é a formação da imagem. É o que o Mbembe chama de fabulação, né? Esse pensamento eugênico, ele é um pensamento que a gente viu até agora ligado aos grandes intelectuais da época. E como é que isso chega na sociedade brasileira? Como é que isso vai ser popularizado para a sociedade? Se a gente pensar hoje no Brasil 2022, que é um Brasil com muito menos analfabetos, e a gente sabe que a divulgação científica, o trabalho científico não chega na população de forma geral, o papel do Lobato é pegar essas ideias e aplicar na literatura. Então, a figura do Jeca está ligada a isso. A figura da tia Anastácia, do Saci Pererê, dentro do livro do Sítio do Capão Amarelo, também está com essa mentalidade. O Presidente Negro, que é a obra que ele vai tentar vender nos Estados Unidos, traz essa ideia. É a ideia de você difundir a superioridade racial branca de forma ampla, você construir o cidadão brasileiro que você quer através da literatura. E aí entra o ponto, né? Que a gente fala lá atrás do caráter das obras do Lobato, da figura do Lobato. Essas obras são difundidas na escola, e isso não é um acaso. Não é um acaso que esse trabalho dele seja voltado para crianças. É um projeto de embranquecimento que começa na escola. E hoje em dia essa escola é um espaço bastante disputado, né? Porque hoje nós vemos aí vários grupos conservadores querendo impedir a fala, a liberdade de cátedra dos professores, principalmente da área de humanas, aí, quando querem fazer uma contraposição ao que foi estabelecido até aqui. Na verdade, a gente tem um movimento sem partido que não logrou êxito, mas é uma representação bastante simbólica esse conservadorismo que tenta impedir avanços, né, que tem sido, que a gente tem verificado ultimamente. Né? Uma galera que tem vindo com uma ideia de uma educação antirracista, a ideia com uma educação que venha emancipar, né? Que venha trazer não digo da voz, né? Mas que venha combater esse silenciamento que as minorias, que os negros tiveram, os indígenas tiveram ao longo do tempo. E essa sociedade hoje reage, né, a essa dieta que a gente tenta trazer para dentro da sala de aula, chegando até a questionar se isso é realmente história, como alguns vídeos que a gente pode verificar hoje em dia nessas plataformas digitais. Bem interessante ver essa reação contemporânea a esse nosso movimento. O Estado brasileiro como reconhecendo isso, ele atua na eugenia. E aí também tem um caráter que é importante falar do Lobato. O Lobato, ele era influente dentro do Estado brasileiro. Então, muitos desses eugenistas vão ocupar cargos importantes nos governos estaduais, em governos nacionais, até por intermédio do Lobato. Então, assim, pensar que não é só acaso, são projetos. Escreve um artigo, né, respondendo, né, o artigo do Kell,
E aí ele fala que se sente envergonhado de não conhecer essas teses, essas teorias Então, como não eugenistas antes. associá-lo ao racismo? Então, Como querer, como você quer. Ele está falando dessa passada de pano, né, entre aspas, aí, da crítica literária da professora Ana Lúcia Brandão, da PUC, num artigo no Folha de São Paulo, não é, Léo? no UOL, ela, se eu não me engano, é o UOL, ela foi fazer um artigo criticando uma edição do jornal, que saiu, um editorial do jornal, Sim, o falando sobre o editorial. racismo exagerado Isso. do Monteiro Lobato. Aí ela critica essa fala, ela rechaça essa fala. É a ideia do foi um homem do seu tempo, né, cara? É o famoso, eu não sou racista, mas, pô, né? Um homem do seu tempo, em pleno século XX, né, cara? É brincadeira, né? E é interessante que cabe a nós, historiadores, ir ao tempo passado, voltar ao presente, ressignificar essa ideia justamente para tentar barrar esse tipo de pensamento. Entende? Eu acho bem interessante a gente analisar hoje o papel do historiador nesse sentido, de promover essa ida e vinda ao passado para tentar desnaturalizar essa ideia de que ele escreveu no seu tempo. Não se trata de cometer anacronismo, como eu falei anteriormente, mas trata do nosso papel crítico enquanto historiador de promover essa ida e vinda, né, ao passado, presente, que às vezes numa leitura de uma pessoa não, digamos, especializada a essa crítica, não conseguiria fazer. Então vai ver como natural. Entendeu? Acho que teria essa nossa função, bater nessa naturalidade que se tenta passar sobre posturas racistas ao longo da história. Ele está falando dessa passada de pano, né, entre aspas, aí, da crítica literária da professora Ana Lúcia Brandão, da PUC, num artigo no Folha de São Paulo, não é, Léo? No UOL, ela, se eu não me engano, é o UOL, ela foi fazer um artigo criticando uma edição do jornal, que saiu, um editorial do jornal, Sim, o falando sobre editorial. o racismo exagerado Isso. do Monteiro Lobato. Aí ela critica essa fala, ela rechaça essa fala. É a ideia do foi um homem do seu tempo, né, cara? É o famoso, eu não sou racista, mas, pô, né? Um homem do seu tempo, em pleno século XX, né, cara? É brincadeira, né? E é interessante que cabe a nós, historiadores, ir ao tempo passado, voltar ao presente, ressignificar essa ideia justamente para tentar barrar esse tipo de pensamento. Entende? Eu acho bem interessante a gente analisar hoje o papel do historiador nesse sentido, de promover essa ida e vinda ao passado para tentar desnaturalizar essa ideia de que ele escreveu no seu tempo. Não se trata de cometer anacronismo, como eu falei anteriormente, mas trata do nosso papel crítico enquanto historiador de promover essa ida e vinda, né, ao passado, presente, que às vezes numa leitura de uma pessoa não, digamos, especializada a essa crítica, não conseguiria fazer. Então vai ver como natural. Entendeu? Acho que teria essa nossa função, bater nessa naturalidade que se tenta passar sobre posturas racistas ao longo da história. Só que o não confrontar o racismo no Monteiro Lobato é o que esse Bento chama de pacto narcísico da branquitude. São as pessoas não querendo confrontar aquilo que lhes dá privilégio. Confrontar o racismo no Monteiro Lobato é confrontar estruturas que dão privilégio a algumas pessoas da sociedade brasileira. Então você assim, mascara, finge que não geralmente aconteceu. estão no poder, né? Historicamente estão no poder, né? E é interessante, galera, a gente destacar aí o papel do educador, o papel do professor de história, o papel da educação nesse processo, certo? Eu acho que o questionamento, o confronto a essas ideologias, a esses ideais, eles passam, né, de forma bastante forte pelo papel da educação. Eu acho que a educação escolar ela é o terreno em que se deve, entre outros também, né? Mas a educação escolar é um dos terrenos-chave principal para a gente bater de frente com essas ideologias, com essas doutrinas, né? Que tentam ser vendidas para a gente como, digamos aí, não foi bem assim, não foi desse jeito.
cabe a gente, sim, no terreno da educação, confrontar, partir para o enfrentamento a essas ideias, através de uma educação antirracista, se a gente quer vislumbrar um futuro, digamos assim, possível. Não é verdade? Eu acho que esse é o nosso papel como educador, como professores de história, é trazer, sim, ao aluno esse pensamento crítico, a possibilitar a esse aluno pensar fora dessa ideia que tenta trazer o sujeito do seu tempo, né? Eu acho que isso é uma das tarefas nossas, importante, urgente para os dias de hoje.